Alibaba Saluja é um dos personagens mais importantes de Magui, sem sombra de dúvida. Grande parte dos eventos da obra orbitam em torno dele, e ele é um dos candidatos a rei escolhidos por um Magui, o próprio Aladdin, e aquele que conquistou a 7ª Dungeon, a Dungeon de Amon. Antes de entrarmos nos detalhes do personagem, vale destacar algo que torna o universo de Magui tão singular. A autora Shinobu Otaka constrói a sua história inspirando-se diretamente no imaginário das Mil e Uma Noites. Essa influência aparece nos nomes como Aladdin, Alibaba e Sinbad, no conceito dos djinns, na existência das grandes dungeons, nos desertos, bazares e oásis e em toda a estética de um velho Oriente reinterpretado. Mas é importante esclarecer que Otaka não adapta literalmente as lendas árabes. Ela usa esses elementos como base cultural e então cria um mundo próprio, política, magia, povos, religiões inteiramente originais. Magui é uma fantasia que dialoga com o Oriente Médio clássico, mas se expande em direções únicas, algo que fica evidente nos djinns, e no sistema Rook, e nas nações fictícias que não existem em nenhuma mitologia real. Sinbad, por exemplo, é inspirado no lendário marinheiro das noites árabes, mas transformado em um conquistador de dungeons, figura quase messiânica no universo da obra. Esse conjunto de inspirações dá ao mundo de Magui uma atmosfera exótica, mítica e ao mesmo tempo viva, com culturas que remetem vagamente ao mundo real, mas que possuem identidade própria. É nesse cenário entre deserto, comércio, escravidão, magia e intrigas políticas que Alibaba surge como uma figura central, capaz de transitar entre os mundos. Mas como diria Jack, o Estripador, vamos por partes. Primeiro, suas características físicas. Alibaba é um jovem de 1,68 metros de altura. Considerando que no início de Magui ele tem 17 anos, ele está totalmente dentro da média. E possui cabelos loiros e um arrogue grosso, herdado de seu pai, Rashid. Um arrogue é aquela mecha teimosa que o Alibaba tem, que até o mangá utiliza várias vezes ali para fazer piada com ele. O Aladdin também usa para fazer piada do personagem, para dizer se ele cresceu ou não. Lá no arco de Magnostat, eles fazem piada um do outro. Para falar de Alibaba, precisamos voltar antes dos eventos do mangá, porque há muito contexto construído antes dele conhecer Aladdin. Inclusive diferenças importantes entre o mangá e o anime nos primeiros capítulos. Quando criança, Alibaba tinha origem humilde e vivia nos guetos de Balbard com sua mãe, Enise, que era exatamente o que você está imaginando aí, ô seu safadinho. Em determinado momento, ele descobriu que Cassim e sua irmã sofriam abusos constantes do pai, até que um dia esse homem desapareceu e Enise adotou as crianças. Mesmo passando por dificuldades, os 4 formaram uma espécie de família, até que Enise adoece e não resiste e acaba sucumbindo à doença. Ainda assim, Alibaba, Cassim e Mariam permanecem juntos e recebem apoio dos antigos clientes de Enise, o que permite que se mantenham. Alibaba, ao contrário de Cassim, sempre tentou levar uma vida honesta. Quando o rei de Balbard, Rashid, visita as favelas, descobre Alibaba e revela sua verdadeira origem. O garoto era seu filho. Ele então convida Alibaba para viver no palácio. E é aqui que nasce um dos pontos centrais para entender a relação entre Cassim e Alibaba. Ao descobrir que Alibaba era filho bastardo do rei, Cassim passa a vê-lo como alguém de outro mundo. Alguém que nunca realmente pertenceu às favelas. Alibaba aceita o convite e deixa os guetos e vai viver no palácio. Lá, aprende filosofia, economia, etiqueta, matemática e, claro, a arte da batalha e da esgrima real. Algo que tornaria uma marca de sua identidade. No começo, seus irmãos, Abimad e Sabimad, o desprezavam. Mas com esforço e dedicação, ele conquista respeito dentro do palácio e até amizade com Sabimad. Anos depois, em uma noite específica, Alibaba escapa para visitar as favelas e acaba se reencontrando com Cassim. Bebendo e conversando, um pouco embriagado, Alibaba comete um erro que o assombraria por muito tempo. Menciona a passagem secreta que usou para sair do palácio. Ele não revelou tudo, mas revelou o suficiente. Cassim paga alguém para seguir Alibaba e memorizar a rota. Pouco tempo depois, o rei, Rashid, cai doente. Antes de morrer, declara que Alibaba deveria governar o reino. E aqui chegamos a um ponto exato onde encontrar análise sobre Rashid e seus temores. Por que Rashid pediu para que Alibaba cuidasse de Balbard após a sua morte? Rashid não tomou essa decisão por favoritismo.
ele tinha um motivo muito claro. Um motivo que nascia da própria fragilidade estrutural de Balbard e do caos que ele sabia que viria após a sua morte. Por isso, antes de seguirmos com a trajetória de Ali Baba, precisamos entender por que Rashid temia tanto o futuro de seu reino. Rashid era um bom rei, certo? Tá aí uma pergunta importante de se fazer. Mesmo sendo um líder inteligente, justo e responsável, ainda assim existiam pessoas nos guetos. Mas Magui não idealiza a política. Nem mesmo bons reis conseguem resolver males estruturais profundos. Rashid era sim um ótimo rei. Ele era justo e preocupado com o povo, brilhante em economia, respeitado por mercadores estrangeiros, firme com os nobres e um pai amoroso. Seu reinado elevou Balbard, recuperou a economia, fortaleceu rotas comerciais e reduziu guerras internas. Além disso, diminuiu a fome. Porém, bom rei não corrige séculos de decadência. Balbard tinha problemas profundos: pobreza histórica, desigualdade, interferência estrangeira, principalmente de Cole, que estava em ascensão, e Magnostat. Além disso, uma aristocracia corrupta e infraestrutura precária. Rashid melhorou o país, mas não tinha como apagar séculos de desigualdade em apenas um reinado. Mas se Rashid era um bom rei, por que existiam guetos? 3 fatores principais. Motivo 1. A aristocracia bloqueava reformas. Os nobres eram corruptos, sugavam impostos, controlavam alimentos e pressionavam Rashid. Ele não tinha força militar para destruir toda essa elite. Motivo 2. Guetos levam décadas para desaparecer. Redistribuição de riqueza é lenta, mobilidade social demora e pobreza enraizada dura gerações. Motivo 3. Balbard era pobre por natureza, dependente do mar, militarmente fraco e cercado por potências. Rashid estabilizou, mas não transformou o reino em uma superpotência. A prova de sua competência era o caos após a sua morte. Assim que ele morre, Balbard mergulha em corrupção, impostos abusivos, escravidão, fome, revoltas, aumento de criminalidade e queda econômica. O país não só caiu antes porque Rashid segurava tudo com suas próprias mãos. E aí, temos o verdadeiro temor de Rashid, seus 2 filhos legítimos. Ele sabia que quando morresse, Balbard cairia nas mãos de Ahmad e Samad, e isso era um desastre garantido. Ahmad era vaidoso, cruel, mimado, egoísta, irresponsável, manipulável e completamente desinteressado no povo e nas suas necessidades. Ele não queria governar, queria luxo e a sua perpetuação no poder. Samad era fraco, seguro, emocionalmente estável, manipulável. Ele não era mau como Ahmad, mas era incapaz de se impor e frear o irmão quando necessário. Rashid sabia que após sua morte, Ahmad destruiria a economia. Samad perderia o controle político, os nobres tomariam o poder, os guetos se revoltariam e Cole aproveitaria para absorver o reino. O povo sofreria brutalmente. Por isso ele queria Ali Baba como sucessor. Ele era o único com preparo real, tanto moral quanto intelectual. Mas Rashid morreu antes de completar o plano. E por ironia do destino, tudo o que ele temia aconteceu. Após a sua morte, dívidas absurdas surgem. Rotas comerciais são vendidas, a fome aumenta, a escravidão explode, as insurgências crescem e Cassim vira rebelde. Ali Baba perde sua posição e Balbard colapsa. Esse era exatamente o cenário que Rashid tentava evitar, e é justamente aqui que entra o grande medo dele. Ele sabia que apesar de toda a prosperidade econômica de Balbard, o sistema ainda deixava muita gente para trás. Havia guetos, misérias, áreas esquecidas pelo governo, e não porque ele não entendia de administração, mas porque nem todo problema estrutural pode ser resolvido por um único governante, por mais competente que ele seja. Além disso, Rashid entendia de algo que seus filhos não entendiam. A responsabilidade de um rei não é enriquecer o país, é proteger o povo. Depois de sua morte, o que o reino enfrentaria não era apenas a incompetência dos sucessores em termos de gestão, era pior. A falta de conhecimento e maturidade dos irmãos de Ali Baba, que não tinham preparo nenhum para governar. Eles não compreendiam de economia, diplomacia, tensões internas ou externas, e principalmente não tinham a sensibilidade para enxergar os problemas sociais que Rashid tanto tentava equilibrar. Porém, o problema não era só esse, não era só a incapacidade. Eles também não queriam ajudar o povo. Alguns até achavam que a pobreza sempre existiria, então por que se importar? O mais jovem, Ahmad, o baixinho,
é o exemplo mais claro disso. Egoísta, mimado, impossível e claramente desconectado da realidade do próprio país. Rashid sabia que com alguém desse perfil no trono, tudo o que ele construiu tombaria rapidamente. Sem um líder forte, a criminalidade aumentaria, os guetos cresceriam ainda mais, a desigualdade ficaria insustentável, as pressões externas, especialmente de organizações como a OTARM ou países vizinhos, teriam um terreno fértil para manipulação. O reino ficaria totalmente exposto. Era exatamente isso que Rashid temia. E é por isso que Ali Baba se torna tão importante. Ele representa a última chance de um governo que realmente entenda o povo, não só por ter estudado, mas por ter vivido na marginalidade e ter caminhado nos guetos, e visto a verdade que o palácio nunca quis enxergar. E quando analisamos tudo isso com calma, percebemos que o peso em cima dos ombros de Ali Baba nunca foi apenas uma questão familiar ou emocional. Era política pura, era a sobrevivência de Balbard. Enquanto os irmãos cresciam isolados, cercados por luxo, bajuladores e uma visão distorcida da realidade, Ali Baba teve o caminho contrário. Ele já conhecia o povo, os becos, os mercados, a pobreza, os trabalhadores que sustentavam o reino e também conhecia os vícios da aristocracia, as disputas internas, os jogos de poder e a corrupção silenciosa. Ele era a única ponte entre os dois mundos. E Rashid sabia disso. Após a fatídica noite e o reencontro com Cassim, onde Ali Baba é seguido, o Cassim guarda essa informação por anos, em silêncio e em rancor. Mais tarde, ele usaria exatamente esse mesmo caminho para liderar a invasão ao palácio. E isso não é só uma curiosidade narrativa. Isso explica muita coisa, porque Cassim sente que o mundo dos nobres é sujo e injusto, porque ele acredita que Ali Baba teve tudo, porque ele se converte numa figura amarga, violenta e radical, e principalmente porque Ali Baba carrega uma culpa profunda quando volta a Balbard. Esse erro, essa pequena fração de descuido, se transforma no primeiro elo da corrente que vai arrastar Ali Baba de volta ao seu passado. É um fantasma silencioso que acompanha a cada passo, até o arco de Balbard. Cassim finalmente coloca o seu plano em prática. Ele contrata criminosos, reúne os orfeões que mais tarde formariam a sua facção e usa exatamente a mesma rota que o informante havia descoberto seguindo Ali Baba anos antes. A passagem secreta agora se torna a ferida aberta que dá acesso ao coração do reino. E aqui entra uma tragédia. Essa invasão acontece exatamente no dia em que o rei Rashid morre. Sim, os dois eventos coincidem. No mesmo momento em que o velho rei sucumbe à doença, o castelo é invadido por revoltosos guiados por Cassim. É como se o destino de Balbard despencasse junto com seu governante. É o colapso duplo, a morte do rei e o ataque interno vindo daqueles que viviam esquecidos nos guetos. E para Ali Baba, isso se torna uma culpa impossível de ignorar. Depois do golpe que rasgou o tecido de Balbard, a morte de Rashid, a ascensão do caos e a transformação das ruas, Ali Baba precisou tomar uma decisão. O mundo que ele conhecia já não o aceitava do mesmo jeito. A casa que ele perdeu, as culpas que ele carregava, a responsabilidade que lhe fora colocada, tudo isso empurrou o jovem para fora de Balbard. Ali Baba não deixou Balbard por aventura, ele deixou porque já não conseguia respirar ali. A cidade, que antes fora o seu lar, havia se transformado em um campo minado emocional e político. A corte o via com hostilidade. Cassim, seu irmão de criação, estava tomado pelo ressentimento, e o povo sofria nas ruas. E a promessa que Rashid lhe deixara, governar um dia, pesava mais como uma sentença do que como um destino. Sair de Balbard foi sim uma fuga, mas também foi uma escolha necessária. Um passo para longe do sobrenome Saluja e para perto do mundo real. Ali Baba precisava entender a vida fora do palácio antes de sonhar em liderar alguém. E assim ele se tornou um mercador errante, aprendendo comércio, rotas, barganhas e sobrevivência. Esse período de errância, tão comum em heróis que precisam crescer, moldou Ali Baba em silêncio, preparando-o para o que viria. Em uma de suas rotas comerciais, Ali Baba chegou à cidade de Kishan, e lá ele cruza com um garoto estranho, pequeno, sorridente e completamente imprevisível, Aladdin. Um encontro simples, casual, mas que mudaria o mundo.
Fala pessoal, tudo bom? Judaro-chan aqui com vocês. Eu espero que vocês tenham gostado do vídeo. Eu tentei inserir diversos elementos informativos sobre a lore de Magi, então teve muita pesquisa envolvida. Eu tentei ao máximo destrinchar a relação do Alibaba, porque é um vídeo voltado para o próprio Alibaba, né? Eu pretendo trazer vídeo dos outros arcos, que é o arco da Dungeon de Amon, e trazer o desfecho da parte 2, que seria o arco de Balbad, né? Que é esse arco de Balbad, ele tem início agora, nesse vídeo aqui, e depois do arco da Dungeon de Amon, é que vai ter o desfecho dele. Então eu vou tratar de coisas que eu não tratei nesse vídeo nos outros vídeos que vão vir. Provavelmente essa série pode ser composta aí de 2 a 3 vídeos, depende do quanto de informação que eu tiver para colocar. Eu espero que vá bem, né? Mas aí depende da vossa senhoria, né? Se quer me ajudar ou se gostou do vídeo. E eu vou fazer a mesma coisa no próximo arco ali, que é o arco da Dungeon de Amon. Tem muita coisa para falar, tem muita informação extra, tem muita coisa para a gente explorar, para a gente dar ênfase, né? Eu pretendo fazer vídeos sobre outros personagens, sobre a trajetória de todos eles, que nem eu estou fazendo com o Alibaba. E no mais é isso. E eu peço a tua ajuda aí, se tu gostou, que você deixe o seu like, né? Que você continue aí no canal, vai ter muita coisa ainda pra gente aproveitar, pra gente explorar. E no mais é isso, senhores. Eu desejo a vocês uma boa jogatina, um bom anime, uma boa leitura de mangá. E eu vejo vocês no próximo vídeo. Não se esqueça de deixar o seu like e deixar aqui a sua opinião sobre o vídeo, falou? Valeu! Falou!